tudo bem? Estou aqui novamente para compartilhar um novo vídeo com vocês. E dessa vez eu senti no meu coração de poder compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho de vida. Que assim como eu, você também não é diferente, porque nós, o homem em si, passa por diversas dores. O tempo todo, no decorrer da sua vida, nós estamos vulneráveis a isso. Então, eu vou compartilhar aqui um pouco daquilo que eu tenho vivido na minha vida. E eu creio que o Senhor, ele tem sido comigo em todos os momentos. Mesmo que às vezes a gente não perceba esse agir dele, mas ele sempre está ali presente. Eu tive uma adolescência um pouco turbulenta por causa do relacionamento do meu pai com a minha mãe. E houve traições, houve confusão, né, brigas, dissensões, e eu estava ali inserida nesse ambiente. E desde cedo eu via que o meu pai, ele precisava de Deus, ele precisava se consertar no seu relacionamento com a minha mãe. Porém, por mais que nós estivéssemos ali presente em certas ocasiões do que vinha acontecendo, ele não melhorava, ele não dava atenção para minha mãe, não dava atenção para os filhos. Ele era um pai presente e ao mesmo tempo ausente, porque ele não correspondia em afeto, em presença, em demonstração de amor. E o relacionamento da minha mãe foi assim bem conturbado. E inserida nesse ambiente, que todos os ambientes eles têm assim o poder de transformar as pessoas, seja para o bem, seja para o mal. Nesse ambiente eu me tornei uma adolescente meio que rebelde. Eu não desrespeitava os meus pais, como muitos adolescentes por aí fazem, a ponto de bater em boca, a ponto de ferir ali o pai agressivamente, né? Mas eu fui criando um ambiente próprio meu. Eu me trancava, eu me fechava, eu não conversava, não tinha amizades, então eu tinha o meu mudinho, eu tinha o meu mundo, que eu criei na minha mente em decorrência ali do ambiente que eu estava inserido. Então eu me tornei uma pessoa irritada, me tornei uma pessoa impaciente, incompreensiva, uma pessoa que não reconhecia as suas falhas, uma pessoa que não tinha amor próprio. Essa era eu na minha adolescência. E quando eu fiz 19 anos, eu decidi por conta própria que eu iria sair daquele ambiente da minha casa. E assim se procedeu. Eu consegui um emprego numa cidade vizinha e eu planejei tudo. Saí de casa com o trabalho pronto, né? A me receber já para trabalhar. E eu simplesmente comuniquei ao meu pai e à minha mãe. Pai, mãe, estou saindo de casa, quero trabalhar, quero estudar, quero crescer, quero ser independente. E cortamos o cordão umbilical. Então eu fui morar numa cidade próxima, mais ou menos 50 minutos de distância, e a partir dali eu comecei a ter a minha vida própria, a minha vida independente dos meus pais. Aluguei uma casa,
comprei, na verdade, levei o que eu tinha, né, no meu quarto anterior para colocar nessa nova casa. E aos poucos eu fui mobiliando, né, com aquilo que eu iria ganhando no meu trabalho. Logo, prontamente, eu comecei a fazer um curso de línguas e eu tinha muita esperança que ia dar certo. E deu certo. Então, nessa primeira cidade, eu fiquei 1 ano. Depois, eu pedi transferência do meu trabalho para a capital de Teresina, né, que era uma cidade mais desenvolvida, que é uma cidade mais desenvolvida. E a perspectiva de fazer uma faculdade, né, um curso superior, era bem melhor, né, a possibilidade de fazer. Então, eu vim transferida dessa cidade, do Maranhão, para a capital do Piauí. E aqui estou até hoje. Então, quando eu vim de Caxias, Maranhão, para Teresina, eu já tinha 20 anos. Então, eu comecei aqui a trabalhar. Poucos meses depois, eu pedi demissão do trabalho, porque eu visava trabalhar em uma outra função. E desde então, eu conseguia, na verdade, eu tinha essa facilidade de sair de um emprego e me inserir no outro, né? Graças a Deus. E fui crescendo, fui buscando cursos, fiz preparatório para vestibular, prestei ainda alguns vestibulares e não deu certo, até que eu consegui fazer uma faculdade particular. E trabalhando, estudando e me desenvolvendo. Tudo isso independente dos meus pais. Então, eu sempre foi forjado em mim essa independência de resolver coisas, de saber se virar sozinha, né? Não, quando a gente é sujeito, né, a passar por essa experiência, né, de você sair da dependência dos seus pais e você, de repente, você está ali sozinho, trabalhando, se esforçando, crescendo, então você vai tomando para si essa independência, né, de resolutiva, né, ser uma pessoa resolutiva. E isso aconteceu comigo. Então, os anos foram se passando e com 25 anos eu conheci Jesus através de uma amizade que me levou, que me encaminhou a conhecer quem de fato era Jesus. Para falar a verdade, até essa idade eu não sabia quem era Jesus, nunca ninguém tinha falado para mim sobre Jesus, quem de fato ele era. E eu ouvindo aquela pessoa falando de Jesus, do amor de Jesus, pregando para mim que ele morreu na cruz por mim, que ele se sacrificou, levou sobre si as minhas dores, os meus pecados, que eu poderia ser uma pessoa livre. Eu passando por diversos problemas na minha família, com relacionamentos com o namorado, problema financeiro também. Então era assim, um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, que nessa informação de conhecer quem era Jesus, eu me encaixei. Falei, pronto, eu achei a pessoa perfeita que vai me ajudar a resolver a bagunça que está na minha vida. E foi isso que aconteceu. Essa minha amiga, ela pregou para mim, falou do amor de Jesus durante uma semana e já criou aquela vontade, aquela sede de conhecer quem de fato era Jesus. E naquela mesma semana, no domingo, no culto da igreja, da família, eu me submeti a ir com ela no culto e eu aceitei a Jesus naquele mesmo culto. O pastor, ele pregava algo que batia de frente com o que eu estava vivendo. Eu falei assim, Deus só pode ter falado da minha vida para ele, porque não justifica ele saber e falar tantas coisas que vêm de encontro àquilo que eu estava vivendo. E eu aceitei a Jesus naquele dia. E ali, a partir dali, começou a minha caminhada com Cristo.
Isso era o ano de 2009, agosto de 2009. E de lá para cá, eu venho vivendo sucessivas batalhas, sucessivas perseguições do inimigo, para mim realmente me firmar de fato com o Senhor, né, em santidade, em obediência, em transparência e dedicação, de busca intensa e verdadeira. Eu ainda tive que passar por algumas situações adversas que me fizeram cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Durante os 5 ou 6 anos, mais ou menos, da minha caminhada inicial com o Senhor, eu vivia em perseguições, em batalhas, em tentações, mas eu nunca, mesmo assim, fazendo coisas erradas, né? Eu estava ali dentro da casa do Senhor porque eu almejava por uma transformação, por uma libertação verdadeira. Eu sabia que era errado o que eu fazia, as opções que eu tinha, as coisas que eu me submetia, e mesmo assim eu estava ali na casa de Deus, ouvindo da palavra, sendo confrontada pela palavra. E até que um dia eu coloquei um ponto final nisso tudo. Eu falei: eu quero Jesus. Eu quero viver aquilo que Ele tem para mim. Eu quero me submeter a saber de fato quem é Ele. Eu quero que Ele se revele a mim de uma forma convicta que nunca mais irá me fazer me afastar dos caminhos dele. Então eu dei um tempo, um basta para o pecado, um basta para a desobediência, e então eu fui vivendo e conhecendo mais desse Deus. Então eu fui me separando, fui me resguardando, só buscava o Senhor, me alinhando a cada dia a Ele, conhecendo mais da palavra, enfim, fui me limpando. A palavra de Deus diz que aquele que se limpa, que quer ficar limpo, que se limpe mais. E aquele que quer se sujar, que se suje mais. Então tem que haver essa separação, né, do profano para o que é sagrado. Se nós somos separados para o Senhor, nós temos que ter essa consciência de que aquilo que nós realizávamos antes, no pecado, na desobediência, não condiz mais com a vida de santidade que hoje a gente quer ter. Então, para a honra e glória do Senhor, eu consegui me manter fora das práticas erradas para viver uma vida constante de obediência e santidade ao Senhor. E aquilo foi me fortalecendo. Eu fui crendo cada vez mais nas promessas do Senhor, naquilo que o Senhor falava, queria fazer, queria se cumprir na minha vida. E glória a Deus, eu consegui me manter firme e acreditar, convicta nas promessas do Senhor, naquilo que Ele tinha para mim, naquilo que Ele falava que iria cumprir. E é tão bom quando nós estamos assim, firmes no Senhor. Eu sei que nós somos sujeitos a cair, a pecar, a ser tentado. Mas quando realmente nós nos sentimos fortalecidos no Senhor, parece que as demais coisas nem mais importam para nós. Talvez você esteja vivendo esses mesmos capítulos dos quais eu vivi. E eu quero te dizer que é para você ficar firme nos caminhos do Senhor. Porque Ele vai se revelar cada vez mais a você, se assim você se mantiver em obediência, em santidade, em busca, em constante comunhão com Ele. E Ele vai se revelando mais ainda, né, a nós, quando nós nos sujeitamos a isso. E nessa questão, né, das dores, a vida do crente não é fácil. Já imaginou? A vida no mundo não é fácil, porque
É como se Deus ali... Bem, eu quero falar assim, que com Deus a nossa vida é difícil, é perseguida, é atribulada. Imagine uma pessoa sem conhecer de fato quem é Deus, né? Porque no homem existe uma falta, uma necessidade de busca constante do Senhor. Existe um espaçozinho em nós que é preenchida somente com essa busca para completar o nosso lado espiritual, para preencher a nossa vida espiritual. Então o homem está ali em constante buscas erradas e vai se frustrando, vai se ferindo cada vez mais, vai se afundando. Por quê? Porque não tem buscado o que de fato é certo, o que de fato é de necessidade para a nossa alma, que é a nossa busca constante pelo Senhor. Então, o homem que não conhece a Deus, na carência, na dificuldade, na necessidade, ele sempre vai querer buscar outros caminhos. Se refugiar na bebida, se refugiar nas drogas, na prostituição, na mentira. Enfim, o homem sem Deus não presta, não presta, porque ele não é conduzido pelo Espírito Santo, e sim pelos prazeres da carne, né? Ele é cobiçado ali, né? Ele tem as cobiças da carne, então ele vai lá e realiza e pratica. E aquilo vai saciando momentaneamente. E depois tudo isso passa, porque ele vai desejar fazer isso cada vez mais. Então, o homem, ele sujeito a dores, vem o quê? O rompimento de um relacionamento, vem as enfermidades, vem uma angústia no seu coração, uma ansiedade que ele não sabe de onde vem essa ansiedade. Se desenvolve uma depressão. A pessoa perde seu emprego e é ferido por aquilo, por achar que não merecia. A pessoa abre uma empresa e de repente a empresa não dá certo e se frustra com aquilo. Então, são diversas coisas, diversas oportunidades que nós temos de nos ferir com essas situações que são acometidas na nossa vida. As nossas emoções, elas ficam tão frágeis que nós não conseguimos suportar a dor e que essa dor ela nos leva a viver um nível de depressão, um nível de ansiedade, um estresse exagerado, uma tristeza profunda. E não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor, Ele quer que nós, como homens e mulheres de Deus, firmados na palavra, que as nossas emoções elas sejam firmadas no Senhor, independente de qualquer situação. Se nós temos a convicção de que Deus, Ele está no controle das nossas vidas, Ele sabe de tudo, Ele tem o controle de todas as coisas, então aquilo que está acontecendo ao nosso redor, nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor, porque Ele está vendo, Ele está ouvindo, Ele está sabendo o que está acontecendo. E em um momento adverso, assim, que aflige a nossa alma, que ataca as nossas emoções, às vezes a gente não quer entender. A gente não discerne que a mão do Senhor também, nessas dificuldades, Ele está conosco. Então, nós somos submetidos a essas dores. Na verdade, nós somos consumidos por essas dores, que gera em nós uma revolta, gera em nós uma ferida, gera em nós algo assim repulsivo. E isso não é saudável, né? Recentemente, eu passei por uma dor e eu vou contar para vocês. Eu estava grávida recentemente, há mais ou menos
4 semanas, eu me submeti ao início do pré-natal, né, para fazer os primeiros exames do pré-natal que a obstetra tinha passado. Fui fazer então os exames de laboratório e a ultrassom, que é para ver se realmente está tudo normal com o bebê, né? Fazer aquele acompanhamento de perto. E então eu me vi numa situação assim bem constrangedora. Na ultrassom, o médico que estava realizando o procedimento, ele já detectou que naquele dia ali eu estava fazendo 8 semanas. No dia da ultrassom eu estava fazendo 8 semanas. Porém, o tamanho do feto no exame estava mostrando o tamanho de 6 semanas. E o médico logo ali de cara, ele falou, já decretou, na verdade, que se tratava de óbito. Aquele feto já não tinha mais vida. E eu me desesperei ali emocionalmente, chorando. Já comecei a ficar com a minha alma ali atribulada. E eu falei, verifica mais um pouco, faça mais detalhado esse exame, veja, se certifique se realmente é isso e tal. E eu fiquei bem abalada, mas não aceitei de fato aquele diagnóstico. Eu saí dessa sala de exame e fui para a urgência da maternidade, de onde eu já estava começando o meu acompanhamento. E chegando lá, eu levei o resultado do exame em mãos e falei com uma outra obstetra na urgência, no atendimento da urgência. Mostrei para ela, chorando aos prantos e dizendo que não dava para acreditar naquele diagnóstico e o que ela poderia fazer por mim naquele momento. E ela falou, realmente aqui no exame mostra, né, que realmente não há vida, não teve batimentos cardíacos, porque já era para ter desenvolvido dentro dessa semana. Eu falei, mas doutora, eu não posso simplesmente aceitar o fato do médico já ter visto aqui e falado diretamente que não tem mais vida. E se tiver vida, eu vou estar descartando o meu bebê. E veio aquela preocupação com relação a isso. E ela pediu para mim me acalmar naquele momento e contou uma situação idêntica a essa que ela mesma passou. Eu vi assim como um consolo de Deus para mim naquele momento. Ela contou dizendo que na mesma quantidade de semanas, que ali estava na 7ª semana, o diagnóstico, entre 6 e 7 semanas, ela passou também na primeira gestação dela por essa situação do médico falar que não tinha mais vida também ali na barriga dela. E ela disse que também se desesperou, que ela não queria acreditar naquele diagnóstico. E o médico, então, por cautela, decidiu dar para ela mais uma semana para averiguar, né, esse caso, ver se realmente foi um erro de semanas, contagem, né, da semana. E se realmente tiver vida, naquele tamanho de 6 semanas, não era de fato para ainda ter o desenvolvimento cardíaco. E então, por cautela, ela pediu que eu me acalmasse e esperasse mais uma semana para repetir esses exames. Eu muito aflita na minha alma, ali no momento inconformada, porque eu já tinha criado um vínculo com aquele bebê, mesmo que ele estivesse pequenininho. E eu voltei triste para casa, mas crendo no poder da oração, do clamor, de que o Senhor ele poderia mudar aquele diagnóstico humano ali. Enfim, nosso coração ele se enche de muitas expectativas para ver o mover, né, o milagre do Senhor. Então eu tive que esperar mais uma semana. Se passaram aí um feriado prolongado de Semana Santa. E eu
retornei dia 22 de abril, né, desse ano de 2025, para me submeter a esse exame novamente. Coração a mil, mas ao mesmo tempo conformada, né? Por um lado eu queria que tudo isso fosse diferente, mas pelo outro lado também eu já estaria consolada pelo Espírito Santo se fosse um diagnóstico contrário. Então, ao realizar esses exames, fui submetida a fazer os exames de laboratório novamente e também a ultrassom. E na ultrassom, de fato, se confirmou que realmente não existia mais vida. Ele estava no mesmo tamanho da semana anterior e nada de batimentos cardíacos. E mais uma vez o meu chão caiu. As minhas emoções ficaram lá embaixo e eu me vi ali numa situação bem dolorosa. Então, me submeti a esse processo de retirada, né, do feto logo pela manhã do dia seguinte. Fiquei 1 dia e meio internada na maternidade, mas assim, eu fui consumida pelaquela dor. Eu pensava em 1000 coisas, né? Falava para o Senhor, Senhor, o Senhor falava que isso era promessa para minha vida. Ali na dor a gente não quer entender muito, né? O que de fato nós deveríamos entender, porque a gente está ferida, a gente está machucada, a gente não compreende